Olá pessoal, olá Cecília, Alex, Luiz Alberto, Leda, Maria das Graças, Silvano, Cecília Maganha, Dudu. Uma boa noite para todos vocês que estão chegando aqui. Peço desculpa a vocês que hoje tive que atrasar um pouquinho. Estávamos aqui trabalhando, até terminamos agora nesse instante uma audiência, então por isso que a gente já entrou. Nós entramos daqui. Então peço desculpa a vocês por esse pequeno atraso, mas a gente vai aqui continuar a fazer os nossos estudos. Vamos aguardar um pouquinho, todos vocês entrarem. Boa noite, senhor Antônio, Rodinei, boa noite, Selma. Olá, Daí, boa noite, Maê, Ricardinho, Lúcia, sejam todos bem-vindos. Não, senhor Luiz, não estava não, é que realmente as audiências atrasaram um pouquinho hoje e acabou passando do horário. Tanto é que estou transmitindo, inclusive, direto do trabalho, não tinha nem jeito de ir em casa. Dona Edi, boa noite para a senhora, boa noite para o senhor Milton também. Olá Valdete, boa noite. Com certeza, estamos tudo bem, graças a Deus. Foi só questões realmente de trabalho. Olá, Michele, Gabriel também, sejam bem-vindos, Adriana Valério. Bom, eu acho que nós podemos iniciar, né? Olá, Joana Carneiro, seja bem-vinda. Luísa Nalim, boa noite. A gratidão é sempre nossa, Maê. Helena Coelho, boa noite. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos esse nosso momento de reflexão, nosso momento de estudo, né, destas obras, né, maravilhosas de Kardec. Convido a todos vocês agora nesse instante a juntamente comigo elevar o seu pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, à própria espiritualidade, ao anjo da guarda de cada um de nós, ao nosso Pai, o nosso Criador, de quem hoje falaremos bastante, sobretudo para entendermos a introdução a este tema tão interessante a todos nós, que são os milagres. Que Deus possa nesse instante ser sentido e percebido por cada um de vocês, tanto encarnados quanto os desencarnados que estão nos ouvindo agora nesse instante. E também aqueles que nos ouvirão em outros momentos. Que neste momento de preparação cada um possa sentir efetivamente a presença do Criador, para que nós possamos e consigamos, acima de tudo, entendermos as suas leis, entendermos os seus próprios atributos e, principalmente, o funcionamento do universo. Paz, alegria, concentração, amizade, energia e muita harmonia a todos nós que estamos aqui reunidos nesses instantes. Que assim seja. Bom, gente, boa noite, Marinha, boa noite, Leni Soares, seja bem-vindo, boa noite, Elaine, desculpa, boa noite, Leívia, e a todos os nossos companheiros que eu não consegui visualizar aqui e que estão participando conosco agora ou participarão em outro momento. Gente, nós vamos hoje iniciarmos o capítulo 13
do Evangelho segundo, do livro A Gênese, os milagres e as predições do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu não sei se vocês se lembram, o capítulo 13, ele vai iniciar, ou ele vai inaugurar a terceira parte do livro A Gênese. Lembram? A gente até falou, vou fazer uma breve recordação. Nós podemos dividir a Gênese em 4 partes. Tá? E em todas essas partes, não se esqueçam, a gente viu lá naquela frasezinha que tem na página de rosto do livro A Gênese, aquele resumo que Kardec fez, onde ele traz a gênese da doutrina espírita, né? Os caracteres da revelação. Depois ele vai falar da gênese planetária, da gênese universal, como que o universo, como que a galáxia, como que o sistema e o nosso próprio planeta surgiram, que foi a segunda parte que nós terminamos. E a gente vai falar dos milagres, que é essa que estamos iniciando agora, e depois nós vamos falar das predições. Assim, a gente fecha e esgota os temas que Kardec trouxe neste livro. Lembra, qual que é o título do livro? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Tanto a gênese da própria doutrina, que ele trata no capítulo 1, quanto a gênese planetária e universal, que ele trata nesses outros 11 capítulos. Agora, no capítulo 13, a gente vai iniciar o estudo sobre os milagres. E nós temos aqui 4 títulos, tá, nesse capítulo 13. Seriam os milagres, o sentido da palavra milagre. Depois nós vamos ver o Espiritismo, que não faz milagres. Depois, uma pergunta que Kardec colocou: Deus faz milagres? E enfim, nós vamos ver o sobrenatural e as religiões, a relação que existe entre o sobrenatural e as religiões. É lógico que a gente até preparou esse capítulo 13 para essa aula específica, mas por conta do nosso atraso, eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu não quero que vocês se preocupem com isso não, ok? A gente vai começar então pelo primeiro título que Kardec traz sobre a origem da palavra. E Kardec vai dizer o seguinte: olha, a origem etimológica, ou quando foi criada a palavra milagre, inclusive ele traz ali mirare, significava naquela época apenas e tão somente tudo aquilo que era maravilhoso, tudo aquilo que era extraordinário, tudo aquilo que era surpreendente. Por exemplo, você pega e olha para o céu maravilhoso, você olha assim: poxa, como é que eu consigo? Eu não consigo explicar o céu, eu não consigo. Então isso é algo maravilhoso, a criação, a própria natureza. Então tudo que era extraordinário, tudo que era admirável, recebia esse cognome, esse adjetivo de milagre. Esta foi a origem da própria palavra. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, e aí Kardec diz, a própria academia ou as ciências, infelizmente, interpretaram ou estabeleceram como conceito de milagre qualquer ato do poder divino contrário às leis da natureza. Então Kardec faz inclusive essa crítica à academia. Por que não ficou com a origem etimológica da palavra milagre? Por que esta palavra, o seu significado teve que ser deturpado? Com isso, quando a gente perde essa característica principal e principalmente a origem etimológica, muitas coisas acabam sendo confundidas na nossa própria mente. Ora, se eu entendo algo como pelo menos assim extraordinário, maravilhoso, belo, ótimo. Agora, poder divino derrogando as próprias leis. Será que eu posso entender milagre dessa forma? Isso foi uma forma usualmente utilizada pela própria igreja. E a gente vai ver mais adiante, né, a influência desse sobrenatural ou algo além do natural e as próprias religiões. Por quê? Porque muitas delas se fundam exatamente nos próprios milagres, se fundam neste algo extraordinário. Então as religiões exerceram uma influência muito grande na modificação desse próprio significado da palavra milagre, tá? Então, isso ou este trabalho da própria igreja, sobretudo na modificação, fez com que, inclusive, até um determinado momento, e que determinado momento é esse? Até o surgimento
da própria doutrina espírita, e principalmente até o surgimento da ciência, sobretudo dessa ciência que nós podemos dividir em diversas espécies, diversas modalidades, em diversas disciplinas, tudo que o homem não conseguia explicar era tido como miraculoso, era um milagre. E aí é interessante porque era um milagre, às vezes, tanto puxado para o lado positivo, quanto também operavam ou chamavam de milagre quando ia para um lado negativo. Sim, a gente vai falar no meio desse nosso assunto, desses títulos, a questão, por exemplo, que a própria igreja assumiu ou adotou em determinado período da nossa história, que foi a da Inquisição, que qualquer algo que saísse fora das explicações, ainda que fosse algo benéfico, eles atribuíam ao demônio e diziam que aquilo era algo sobrenatural e automaticamente, como não veio de Deus, era sobrenatural, mas não veio de Deus, vinha do demônio. E por isso as pessoas que eram esses intermediários entre o demônio mereciam a própria morte. Ou seja, a igreja procurou trazer para si, estou falando igreja, gente, estou falando igreja num sentido geral. Por quê? Porque a história moral da sociedade, infelizmente, se confunde e muito com a própria história da igreja, sobretudo daquele período de 300 anos depois de Cristo, com a deturpação do próprio cristianismo na sua originalidade, até por volta de 1500, 1600, naquele período que envolveu a reforma, de onde surgiram as mais diversas religiões, ou onde ocorreu a cisão do próprio catolicismo com boa parte das outras religiões. Nós tínhamos, é claro, a igreja ortodoxa, que já tinha se separado da igreja católica apostólica romana, e a gente já tratou disso em outros livros, e nós não vamos aqui repetir, tá? Então, o detalhe é exatamente esse, que a igreja adotou esse aspecto do milagre, sobretudo para trazer para si o significado dessa palavra, e a partir daí eles estabeleciam, e inclusive, repito, colocava o milagre como uma derrogação das leis, até mesmo contrário àquilo que Deus queria, ou seja, a igreja, querendo ou não, acabava por tirar um pouquinho do poder soberano do Criador. Tá? Então, o milagre era exatamente isso, uma derrogação da lei da natureza, e em muitos aspectos, ou se não em quase todos, eles eram tidos como dogmas da própria igreja, ou seja, a igreja controlaria tudo aquilo que seria ou que partiria ou que fosse além deste sobrenatural. Bastava, por exemplo, nós olharmos um fato com os nossos olhos e a gente falasse: ó, isso aqui é extraordinário, isso foge ao meu conhecimento. Se foge ao meu conhecimento, isto é milagre. Gente, nós sabemos que a própria ciência hoje, aliás, se a gente for voltar um olhar, vamos tirar esse olhar religioso e vamos olhar o nosso planeta, vamos olhar, por exemplo, tudo o que existe. Tem muitas coisas que nós não sabemos explicar, e tudo isso que nós não sabemos explicar, se a gente for falar assim, ó, isso aqui é um milagre, nossa, nós vamos viver só olhando para todo lado e falando milagre, milagre, milagre. Por exemplo, quantos de nós conseguimos explicar a eletricidade? Às vezes nós não conseguimos. Aliás, eu fico até lembrando, né? Eu particularmente sou de uma era, talvez assim, vamos dizer, mais ou menos, nem muito antigo, mas também nem muito novo. O telégrafo. Gente, como é que funcionava o telégrafo? Eu particularmente não conseguia entender muito. Como é que através de um cabo você mandava uma mensagem para uma distância de acordo com um fio? Ora, isso era um milagre. Por exemplo, aí já é um pouco do meu tempo e aqueles que são mais novos nem conhecem. Eu ficava maravilhado com a questão do fax. Como é que você pegava, por exemplo, e mandava um fax de um lugar, às vezes até para um outro país, e chegava lá a folha de papel direitinho? Você fala assim, a folha de papel passou pelo fio ou de algo. Como é que isso acontecia? Para mim, era um milagre.
Por quê? Porque eu não sabia explicar, eu não tinha como explicar isso. Dudu, realmente o telex foi coisa muito antiga. Agora, nós estamos, na minha visão também, até diante de um milagre. Olha aqui a tecnologia. Nós temos aqui companheiros, vocês já sabem, dos mais diversos lugares. Nós temos companheiros aqui da Bahia, nós temos de São Paulo, nós temos de Minas, nós temos de Santa Catarina. Tudo aqui reunidos nesse instante, nós estamos conversando como se estivéssemos na mesma sala. Então, exatamente isso, Evelina, as ondas de rádio e TV, como não são algo facilmente explicáveis, nós poderíamos chamar de milagres. Só que a ciência surgiu num determinado momento e falou, opa, peraí, isto não é milagre, isso acontece por quê? Porque quando nós passamos a conhecer e a dominar as leis que regem a vida, e principalmente toda essa aparelhagem, nós podemos explicar essas ondas de rádio, nós podemos explicar as ondas de TV, nós podemos explicar como que funciona este encaminhamento de som e de imagem para chegar do outro lado do mundo, e instantaneamente. Então, para a ciência, isso não é milagre. Por quê? Porque a ciência conseguiu entender perfeitamente as leis que regem a matéria. Saindo um pouquinho dessa questão da tecnologia, passemos à questão da própria saúde. Gente, hoje, o que é a medicina, principalmente diante da medicina de 150, 200 anos atrás? O que um médico é capaz de fazer hoje, uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica? Gente, a vacina. Quando foi descoberta a vacina, nós sofremos muito, nós, quando eu falo assim, a humanidade como um todo, por diversas pestes que assolaram, principalmente na Idade Média, e muitas delas por conta até mesmo da falta de um saneamento básico, que muitos nem sabem o que é isso até hoje. A gente descobriu a vacina. Depois que descobriu a vacina, nós conseguimos pelo menos erradicar uma grande quantidade de doenças. Nós estamos agora às voltas com o coronavírus. E a vacina, já tem vacinas aí sendo testadas pelo mundo afora. Mas, se nós pegarmos aí a coisa de 200, 300 anos atrás, o que nós falaríamos se... E aí eu vou contar aquele episódio que eu já contei aqui, rapidamente, tá? Para nós não nos alongarmos, que aconteceu e que quem fala muito para nós é a Nete Guimarães, sobre as bruxas, e principalmente aquele episódio das bruxas de Salem. Naquela oportunidade, um monte de gente morrendo, principalmente por pneumonia. Aí uma mãe queria salvar o seu filho, procurou, aspas, uma bruxa. Aí essa bruxa, com certeza por inspiração, com certeza através de mediunidade, sensibilidade, ouvindo os espíritos, ela descobriu que se ela fosse à meia-noite lá no túmulo do magistrado, porque era o único túmulo que era construído de mármore, se ela raspasse aqueles fungos, principalmente em noite de lua cheia, que esses fungos produziam uma quantidade maior de seiva, e se ela fizesse uma infusão e desse para o doente melhoraria. Gente, naquela época, a bruxa foi condenada, tá? A fogueira foi morta. Por quê? Porque isso era um milagre. Lembra que eu falei no início? O milagre da parte do demônio, porque não era de Deus. Porque Deus tinha muito esse conhecimento na época, né? Se tinha uma doença é porque Deus mandou. E se Deus mandou, a gente tem que conviver com ela. Infelizmente teve muitos que lutaram contra, senão a gente não tinha hoje a ciência, sobretudo médica, para nos ajudar a nos livrar das doenças. Bom, essa bruxa pegou e fez isso. E o que ela fez, gente? Ela fez aquilo que a gente hoje vai na farmácia e compra como uma receita médica, que é um antibiótico. Então hoje a gente sabe que isso não é milagre, mas naquela época era entendido como milagre. Infelizmente era um milagre, mas não era um milagre produzido por Deus, era um milagre produzido pelo demônio. Então você merece a própria fogueira. Então nós temos a questão da tecnologia, nós temos também a questão da própria saúde.
que hoje nós sabemos como funciona. E vocês podem ter certeza, daqui a um tempo a nossa medicina vai estar muito mais avançada e automaticamente nós não vamos poder dizer que isso é milagre. É simplesmente o quê? O domínio sobre as leis que regem principalmente a própria matéria e, sobretudo, nós estamos falando da doença que rege o nosso próprio corpo. E aí o que acontece? Bom, falamos, tem a tecnologia, tem o corpo físico. Surgiu o espiritismo, aí já a partir de 1857, exatamente para ampliar um pouco mais o nosso campo de conhecimento e fazer, assim como fez as ciências humanas, que foi descobrir, descortinar, entender como funciona todas as coisas e, sobretudo, as leis que regem a própria matéria, controlar essas leis e muitas das vezes reproduzir determinados fenômenos. Ora, se a senhora, a feiticeira, pudesse lá toda hora tirar aquele negócio e fabricar para todo mundo, provavelmente, ela repetiu. Então isso aqui não é questão de bruxaria, isso aqui é alguma coisa que é natural, que é normal. Então, só que naquela época ela não teve nem oportunidade de fazer isso. Então, ela pegou, ou a ciência pegou e fez. O que acontece? Resolvemos o problema da matéria? Sim. A tecnologia veio, resolveu, conheceu todas as leis que regem a matéria, pelo menos aquelas mais importantes. Perfeito. Ficou as leis, ou melhor, ficou determinados fenômenos que escapam à própria matéria. E esses fenômenos que escapam às leis da matéria ficaram para que a doutrina espírita pudesse exatamente nos mostrar. Olha, desde quando a gente iniciou os nossos estudos, muitos de vocês nos acompanham desde o início, principalmente aqueles que não são espíritas, nós estamos identificando em todo este processo que o principal objetivo do espiritismo é falar, olha, existe um princípio espiritual que caminha junto com o princípio material e os dois se interagem. A doutrina espírita chegou exatamente para falar que, olha, sobre este princípio espiritual, existem determinadas leis que regem o seu mundo. E essas leis que regem o mundo material, quando elas forem descobertas, quando elas forem entendidas, aí vocês vão perceber que todos esses fatos miraculosos, sobrenaturais, vão realmente ficando de lado. E aí a gente já vai entrar no segundo título, que o Espiritismo não faz milagres desse capítulo. Por que o Espiritismo não faz milagres? Ou, como que nós vamos entender os milagres que desde a época, principalmente de Jesus, mas a Bíblia está repleta, inclusive no Antigo Testamento, de muitos fatos que eram entendidos como milagres. O Espiritismo, quando surge, ele surge para exatamente mostrar, existe um mundo espiritual. Há o espírito, há ou existe a alma que anima o corpo físico neste processo de interação. E existem leis que regem esse mundo espiritual. Quando a gente descobrir essas leis que regem o mundo espiritual, quando nós pudermos reproduzir determinados fenômenos através do conhecimento destas leis, nós vamos eliminar isso que nós chamamos também de milagres. É o entendimento, é o raciocínio, é a evolução. Porque os fenômenos, gente, que principalmente se prendem à existência dos espíritos, só podem ser explicados através dos próprios espíritos ou das leis que regem o mundo espiritual. Não adianta eu querer pegar um fenômeno espiritual e tentar explicar com as leis que regem a matéria. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque vai me faltar elementos. Vocês querem um exemplo? As próprias mesas girantes. Gente, eu posso explicar o fenômeno das mesas girantes com as leis que regem o mundo físico? Eu não vou conseguir explicar todas. Mas pensem bem, e alguns vão até dizer assim, mas Edson,
As mesas, quando elas, por exemplo, se levantam, elas não estão derrogando uma lei da natureza, sobretudo a lei da gravidade? Provavelmente vai surgir essa pergunta, a lei da gravidade, porque uma mesa não pode simplesmente se levantar. Aí nós vamos fazer uma comparação com outros fenômenos, né? Por exemplo, nós conhecemos todas as leis que regem, por exemplo, a questão da matéria, sobretudo no que diz respeito aos próprios gases. Vou falar através de exemplos. Explica para mim então, como que um avião consegue permanecer no ar e viajar? Ele está derrogando a lei da gravidade? Ou isso pode ser facilmente explicável exatamente pelas leis que regem, sobretudo, o mundo dos gases? Está vendo? Nós não conhecíamos, e vai falar há 100, 150 anos atrás, vai ter um avião que ele vai pesar toneladas e ele vai conseguir voar. Todo mundo ia rir de você. Mas são o quê? Fenômenos que a própria ciência material foi descobrindo, ou os gases têm essa faculdade. A gente pode fazer com que coisas pesadas se tornem leves e consigam inclusive se locomover no ar. Agora, as mesas girantes, nós aprendemos como que funciona o processo. É exatamente aquela combinação de fluidos do espírito desencarnado com os fluidos do médium, e ali os dois se juntam e eles entram, vamos assim dizer, dentro da própria mesa e dão vitalidade à mesa. E quando eles dão vitalidade à mesa, a própria mesa adquire este movimento através dessas forças, assim como acontece com os gases que vão agindo e levantando coisas, vão agindo e levantando materiais pesados. É derrogação da lei da gravidade? Não, é simplesmente o quê? Um entendimento de como essa lei da gravidade funciona, e ela não é totalmente absoluta, ok? Sim, Adriana, hoje na verdade tudo está mais evoluído, e quanto mais evoluído, se a gente não buscar lá o princípio das coisas, a gente vai ficar sem entender. Você ainda vai achar e vai pensar que é milagre. Por quê? Porque você não entendeu o início, como é que aconteceu. Só que muitas dessas coisas estão lá na nossa própria memória, tá? O magnetismo também, Valdete, ele pode ser explicado e ele pode ser entendido exatamente dessa forma. E a gente vai falar um pouco mais adiante, sobretudo quando a gente estiver falando dos milagres especificamente. Por quê? Porque muitas coisas que aconteceram na época do Cristo, nada mais foi do que a atuação do próprio magnetismo. Alguns processos de cura eram exatamente consequências do magnetismo, mas a gente vai deixar para tocar nesse assunto um pouco mais adiante. Aqui a gente está só tentando entender como que funciona e por que o Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo não faz milagres por quê? Porque ele apenas entende como funciona o mundo espiritual que nos envolve. E como o mundo espiritual que nos envolve tem as suas leis próprias, por quê? Porque o princípio espiritual, ele é diferente da matéria, aí assim, eu vou ter um pouco mais desta dificuldade. Quando eu entendo essas leis, eu vou percebendo e vou conseguindo inclusive reproduzi-las, tá? Nós estamos falando aqui, até Nisley lembrando do desencarno da sua mãe, que você sinta e receba todas as nossas energias, mas vejam bem, quantas, a gente está estudando o livro Céu e Inferno, quantas evocações de espíritos Kardec não fez? Não evocou-os para que eles pudessem vir e trazer as suas comunicações. Ou seja, há possibilidade de repetirmos esses fenômenos. Então ele não foge à naturalidade, ele não pode ser considerado sobrenatural. É isso que nós estamos tentando entender nesta parte inicial do capítulo 13 e dessa terceira parte do livro A Gênese.
O Espiritismo não faz milagre, tudo o que acontece não é miraculoso, uma psicografia não é milagre, uma psicofonia também não é milagre, uma cura muito menos. Por quê? Porque são leis que regem o princípio, ou melhor, a vida espiritual, atuando junto com as leis que regem a vida material, ou a matéria propriamente dita, que vão permitir que todos esses fatos desconhecidos possam ser conhecidos. Agora, Kardec chama a atenção de uma coisa, e a gente não pode esquecer, tá? Infelizmente, assim como acontece em todos os lugares, na doutrina espírita também acontece. Tomar cuidado para nós não sermos vítimas de embustes, de fraudes, tá? Então, infelizmente, é aquela coisa. Tem gente que sai por aí falando, não sei o que tem tal, eu sou espírita ou o espiritismo. Não, às vezes não é o espiritismo, é a própria pessoa, é o médium que está ali tentando enganar as pessoas. Não é o espiritismo. Por quê? Vocês estão estudando aqui conosco, vocês estão aprendendo o que é essa doutrina. É uma doutrina baseada em princípios. O principal objetivo dela é a nossa transformação, é a nossa reforma, é o nosso avanço, sobretudo moral. Isso é espiritismo. O simples fato de mediunidades ou de fenômenos mediúnicos não é o espiritismo. O espiritismo é um processo libertador de consciências, tá? Espero que fique muito claro para todos vocês isso. Um processo libertador de consciências, tá? É isso mesmo, Nisley. A gente vai colocando em prática isso que nós estamos aprendendo do ponto de vista moral, aí nós vamos avançar. E quanto mais avançarmos, mais claro vai ficando para nós tudo isso, ok? Então, o espiritismo não faz milagre, o que acontece dentro de uma casa espírita não tem nada de extraordinário, tudo é facilmente explicável, sobretudo pelo entendimento, a Valdete colocou aqui, da própria energia, e nós vamos estudar no capítulo 14, os fluidos. Os fluidos, ou a lei que rege os fluidos, vocês vão ver, nós vamos conseguir entender e explicar muitas coisas, ok? Gente, já até passou o meu tempo, mas como eu comecei um pouquinho atrasado, eu vou só estender um pouquinho para a gente, para eu tentar auxiliá-los e sobretudo para a gente tentar fechar esse nosso raciocínio, ok? Bom, o terceiro título é Deus faz milagres. Gente, diante de tudo aquilo que nós vemos, eu não vou nem, posso assim dizer, gastar muito tempo para poder falar isso aqui para vocês. Por quê? Porque nós já estamos estudando isso há um certo tempo. Gente, como que você poderia pensar numa derrogação de uma lei natural, ainda que seja pelo próprio Deus, tá? Pensar numa forma de derrogar uma lei que você, como Deus, criou essa própria lei, e você criaria uma lei para que você mesmo a derrogasse? Aí eu te pergunto, essa lei que você criou é uma lei perfeita? Gente, não consegue, eu não consigo conceber essa ideia de um Deus perfeito, de um Deus soberano, infinitamente em tudo, ele é infinito em tudo, e aí ele cria leis, e ele mesmo vai lá e fala, agora essa lei aqui eu vou derrogar e tal. Para quê? Aqui alguns até dizem, o Kardec vai colocar, para Deus mostrar o seu poder. Deus precisa mostrar o seu poder? Então, não faz sentido nós acreditarmos que Deus criaria leis e que essas leis não fossem perfeitas para que Ele mesmo pudesse derrogá-las. Na minha visão, se as leis são perfeitas, mais ainda eu vou acreditar nesse Deus perfeito. Muito mais, é claro. Por quê? Porque eu sei que Ele é a perfeição, Ele não erra. E Ele não vai derrogar as suas leis para agradar fulano ou ciclano, ou para dar aquele jeitinho que nós estamos acostumados. Por isso Kardec coloca, como é que nós podemos identificar? Porque se alguns falam que Deus faz milagre para demonstrar o seu poder, Kardec vai falar, olha, para mim o poder de Deus está demonstrado primeiro na sua própria criação. Tem alguém capaz de criar tudo isso, todo esse universo? Isso não representa o poder dele? Criar o universo inteiro?
Ele precisa demonstrar mais alguma coisa, mais algum poder? Segundo, pela própria previdência que a criação revela. Gente, as coisas são tão perfeitas, estão todas nos seus respectivos lugares. Infelizmente, nós é quem não conseguimos entender. Tá? Tudo está ligado, tudo é perfeito. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. É a gente que precisa entender como que as leis divinas se processam em tudo isso. Depois, Kardec vai dizer: o poder divino está demonstrado pela harmonia que rege o universo. Gente, quantos planetas? Nós vimos, a nossa galáxia tem bilhões de planetas. Vocês já viram algum planeta chocar um no outro? Não, é tudo perfeito. O nosso sistema tem aí quantos planetas? E tudo vai girando através de uma perfeição fantástica. E você ainda acha que precisa Deus demonstrar o poder? Gente, essa harmonia já representa todo o poder. E, enfim, Deus demonstra o seu poder, sobretudo, pelas suas próprias leis. E o interessante é que as leis que regem o macro, que regem o grande, que regem o universo, são as mesmas leis que regem o micro, os átomos. Qual que foi o principal objetivo de Einstein e que ele não conseguiu complementar? Qual é o principal objetivo da ciência hoje em dia, dos pesquisadores, dos cientistas? É exatamente fazer essa ligação das leis que regem o macro com as leis que regem o micro. Eles não conseguiram ainda entender e unir esses dois campos da ciência. E Deus, na sua criação, ele consegue. Por quê? Porque é tudo perfeito. Então, não faz sentido de Deus fazer milagres para mostrar o seu poder. Enfim, como o Kardec cita como exemplo, um mecânico ou um construtor de relógio, vocês acham que ele mostra o seu poder com o relógio pronto e funcionando, ou quando ele destrói o relógio que ele construiu? Aonde que ele mostra o seu poder, a sua capacidade? Na construção do relógio ou destruindo o relógio? O engenheiro, onde que ele mostra a sua competência, a sua capacidade? Na construção de um prédio, de uma obra, ou quando ele destrói essa obra? Então não faz sentido. Se Deus vai derrogar as suas próprias leis, toda essa perfeição, destruindo ou derrogando, ok? Então não faz nenhum sentido, tá? Enfim, para nós fecharmos esse capítulo, tá? É um trechinho muito curto sobre o sobrenatural e as religiões. Infelizmente, muitas religiões, nós já estamos aqui caminhando para o fim, tá? Infelizmente, muitas religiões, elas se fundam exatamente nos milagres, tá? E a gente percebe hoje, muitas são, por exemplo, as igrejas. Opa, teve um milagre em tal lugar, então vamos construir uma igreja. Então, infelizmente, a fé das pessoas, elas estão sempre ligadas a determinados fatos ou a determinados milagres. Só que a gente precisa, e o próprio Kardec faz isso nessa leitura aqui que nós estamos fazendo, nós precisamos aprender e desvincular. O sobrenatural, o maravilhoso, ele não tem nada a ver com a religião, especialmente, gente, com o próprio cristianismo. Os ensinamentos do Cristo, eles se baseiam em milagres? Vocês acham que o cristianismo, ele iniciou exatamente por conta dos milagres? Pegue lá os primeiros cristãos, eles iam atrás dos milagres? Não. Inclusive os próprios ensinamentos de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falou em alguma coisa de milagre? Jesus diz, eu vim para instalar o reino dos céus, ou para ajudar a instalar o reino dos céus no coração de cada criatura. A tarefa do Cristo, ou o cristianismo, nasceu disso, para que a criatura instale o reino dos céus no seu próprio coração. Não foi para estabelecer nenhum tipo de milagre. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e que todos a tenham em abundância. Vejam, os ensinamentos de Jesus estão pautados em algum milagre? Não. Estão pautados no sobrenatural? Não.
Os ensinamentos do Cristo estão pautados numa transformação moral. Como a gente está estudando no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, os ensinamentos do Cristo estão pautados exatamente neste ato de enxergar o reino de Deus. Porque até então nós só enxergamos o reino do eu, o reino da matéria. Então não são milagres, não são coisas sobrenaturais. E principalmente, se vocês forem analisar comigo, coisa sobrenatural, muitas das vezes é para privilegiar determinadas pessoas, e Deus não privilegiaria ninguém. As religiões não podem privilegiar ninguém. Religião, do latim religare, tudo aquilo que nos liga ao Criador. Portanto, não faz nenhum sentido, não é o sobrenatural que as religiões devem se pautar, mas nos verdadeiros ensinamentos que nos ligarão ao Criador, indistintamente todas as criaturas. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, muito obrigado principalmente pela compreensão. Desculpem mais uma vez o nosso atraso e por termos alongado um pouquinho. E nós continuaremos aqui neste período com os nossos estudos, com a nossa leitura e estudo. Muita paz a todos vocês. Um forte abraço para todos, tenham uma excelente noite.